Fala galera, eu sou a Sara Regina, sou mediadora de leitura da Biblioteca Comunitária Casa das Histórias, que fica na região de Parelheiros, extremo sul de São Paulo. E hoje eu estou aqui porque eu atuo na comunicação da rede Litera Sampa e hoje a gente veio falar um pouquinho sobre a questão da literatura. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre o projeto, né, que é o Literatura e Direitos Humanos para Ler, Ver e Contar. E hoje eu estou com a minha amiga Natália Milagres, que ela integra a Biblioteca Mundo dos Livros, e a gente vai conversar um pouquinho sobre ela e eu queria que você se apresentasse um pouquinho sobre você e sobre sua biblioteca. Oi, gente. Eu sou a Natália Milagre, integrante da Biblioteca Mundo dos Livros e da Rede Litera Sampa. Eu comecei na Biblioteca Mundo dos Livros como leitora. Logo após, eu fui convidada a participar do projeto Literatura e Direitos Humanos. Hoje em dia, eu atuo na biblioteca como mediadora de leitura e ainda continuo como jovem no projeto, né? A nossa biblioteca Mundo dos Livros fica na região de Mauá. E hoje a gente tem um projeto lá com crianças e adolescentes de incentivo à leitura. Bacana, Natália. E aí, como você integra, né, nesse projeto do Literatura e Direitos Humanos, como que esse projeto começou? Como que ele surgiu? O projeto começou em 2018 com o incentivo do IBEAC, com a iniciativa, na verdade, do IBEAC, né? E a proposta era o acesso à leitura como um direito humano. E aí foram convidados 20 jovens da rede Litera Sampa a participar. Foram convidados também 5 escritores e escritoras e mediadores de leituras para fazer indicações de livro, né? Nos nossos encontros, a gente conversa sobre o livro, com o intuito de ler, de ver, de contar. E nos nossos territórios, a gente vai multiplicando essas leituras com conversas, diálogos e direitos humanos. E também produzimos material de comunicação. As leituras são feitas mensalmente, nos encontros, nos círculos de leituras, com a professora Celeste, com uma super aula de reflexões, de partilhas, que são importantíssimos, assim, como leitores, para nosso crescimento como leitores. E aí, né, você traz sobre essa questão para ler, ver e contar. Como que é isso na prática, né, no dia a dia da sua biblioteca, no seu dia a dia? Como que funciona? Todos os livros que a gente lê no projeto, as indicações que a gente tem no projeto, eu levo para dentro da biblioteca, né? E aí, quando alguém chega lá e pergunta, qual livro você tem para me indicar? Ou a gente chega alguns adolescentes lá e a gente acaba conversando sobre livros, e aí eu vou dando indicações de livros, e aí eu sempre indico os livros do projeto, que a gente já leu no projeto. Até porque fica mais fácil de falar daquilo que a gente já tá lendo, né? Sim. E aí, você como jovem, né? E aí eu queria trazer grandes escritores que você já leu, como Ana Maria Gonçalves, Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo, o Leminski. Como que é para você ter acesso a essas obras de grandes escritores e escritoras? É incrível ter esse acesso a essas leituras, sabe? Principalmente pelo projeto, porque eu acredito que eu ainda continuasse somente como frequentadora, eu não teria esse acesso dessas obras incríveis que eu tenho hoje, estando no projeto. E como que você vê também a participação dos outros jovens? Como que é para você estar conversando com os outros jovens que pensam e têm a mesma ideia do que você? Ou até mesmo diferente, mas vocês sempre estão trocando uma ideia da hora, assim. As partilhas do projeto, assim, é um aprendizado muito grande, sabe? De você estar lá, de você compartilhar o que você sente e escutar o que outras pessoas sentem, sendo parecidos ou não. E o encontro em si é maravilhoso, estar ali, sabe? E ter toda essa
diversidade de pensamentos e compartilhamentos. Ai, maravilhoso. E aí a gente sabe, né, que pra gente poder ler sempre surgem desafios na vida. E quando surgem esses desafios ou dificuldades, como que você lida com eles, assim? Como que você enfrenta? Algumas leituras eu sinto que eu preciso dar uma atenção a mais na leitura. Tem algumas que você lê e flui, você lê bem rapidinho, e tem algumas assim que você tem uma dificuldade a mais, sabe? E aí você precisa dar uma atenção. E eu, quando eu sinto que estou tendo essa dificuldade, eu anoto aquilo que tá me fazendo parar a leitura, sabe? Ou então eu começo de novo. E aí a gente já tem uma noção do que tá acontecendo, e aí o recomeçar dá um sentido diferente na leitura. E aí, você trazendo sobre isso me faz muito lembrar, porque a gente lê várias obras literárias, mas sempre tem algumas que nos tocam, assim. E você tem alguma obra literária que teve esse momento de inquietação, que você mais gostou, assim? Tem muitas, mas eu acho que desde o início do projeto até agora, a que eu mais sinto que teve um impacto assim bem grande é O Peso do Pássaro Morto. E eu não sei se muitas pessoas já leram, mas eu recomendo a leitura porque é maravilhoso. E aí, nele tem algumas inquietações, e aí algumas reflexões você acaba levando para o seu dia a dia, ou, sei lá, num pensamento de que alguém já passou por aquilo, sabe? Ou você mesmo já passou por aquilo. Acho que é isso. Nossa, muito lindo te ouvir sobre esse livro, até porque eu também já li. Achei maravilhoso também. E aí, eu também sei que, para além das leituras, vocês têm momentos de escrita, né? Como que funciona e como que isso chega para você como leitora, e também como que você faz esse processo de registros, né, das literaturas, das obras literárias que vocês leem? Logo após o nosso encontro sobre o livro, a gente tem um encontro de escrita, e como o livro também, nos encontros a gente tem um tema para escrever. E aí eu acho que para mim, assim, às vezes a escrita, ela vem como inspiração do livro que a gente leu, sabe? E aí eu uso como a leitura do livro de inspiração para aquela escrita daquele momento. Ah, muito bom. E aí E aí eu também soube que, após o início do projeto, ao decorrer do tempo, vocês lançaram, né? Vocês jovens lançaram a revista Viração. E aí também vocês, mesmo que produziram essa revista, como que foi essa produção dos jovens, produzir algo tão incrível assim para o mundo afora? O processo da montagem da revista foi incrível, porque o grupo era um grupo grande de jovens, né? E aí a gente se dividiu e separou mini grupos, assim, dentro do grupo, pra gente dividir cada parte da revista, né? E é uma experiência incrível fazer uma revista, montar uma revista. É maravilhoso, assim. Sim, e aí essa revista, ela se trata basicamente no quê, assim? No que vocês fizeram? Pensado no quê? Só para o povo conhecer um pouquinho sobre a revista Viração, feita por vocês. Na revista, a gente conta sobre o projeto, como foi iniciado o projeto, tem resenhas de livro, tem como ensina a fazer lambe na revista, e a parte que eu estava na montagem era se essa capa fosse minha. E aí a gente usou nossas fotos e fez remontagens de livros, de capas de livros, de um jeito que fosse a nossa cara, sabe? Do jeito que a gente queria ou desejasse que aquela capa fosse daquela forma. E aí, só retomando um pouquinho, né, da nossa conversa do início, onde você diz que faz parte, né, da Biblioteca Mundo dos Livros, como que você entrou na biblioteca? Como, assim, a partir de quando, como que foi para você também se tornar mediadora de leitura? A Biblioteca Comunitária Mundo dos Livros, ela fica dentro de uma associação Nova Era, Novos Tempos. E aí, nessa associação, eles dão alguns cursos gratuitos, como balé, taekwondo, jazz, e eu moro lá perto. Então, eu entrei lá fazendo balé,
E aí foi onde eu conheci a biblioteca. E aí então desde pequena eu frequento a biblioteca, os meus pais leem livro para mim, sempre foi um incentivo na minha casa a leitura, né? E aí eu era leitora da biblioteca quando apareceu o projeto e aí eles me convidaram para participar. É muito lindo ver o quanto que a literatura transforma e também isso parte dos pais, né? É muito bom ouvir isso. Sim. Até porque, né, falando um pouco sobre mim, a literatura começou para mim muito difícil porque eu não tinha muito acesso quando era criança. Fui ter só a partir lá dos meus 14 anos, quando eu integro, né, o IBEAC, onde eles proporcionavam encontros de cuidados lá na região de Parelheiros. Hoje eu também sou mediadora de leitura e eu fico muito emocionada de poder ver que os seus pais tiveram esse momento com você, assim, muito lindo. E aí, contando um pouquinho, né, como é ler e contar, o que mudou em você nesse tempo de projeto? O que mudou foi a forma de observar as coisas que estão ao meu redor, sabe? De perceber cada detalhe da vida, assim, sabe? E a minha leitura também mudou, né? Porque era uma leitura só minha, sem compartilhar com ninguém, sem ter alguém para conversar. E aí poder compartilhar aquilo que você leu, aquilo que você sentiu com alguém, é muito diferente. Então, eu acredito muito que mudou a minha leitura, né? E sobre gêneros também literários, porque eu era acostumada a ler só um gênero, que era sempre romance, 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 e o projeto me fez ler vários gêneros literários, né? São gêneros diversificados, e foi onde eu aprendi a ter gosto por outros gêneros, a procurar outros gêneros para ler, né? E mudou também, eu sinto que mudou a minha fala, sabe? Em poder falar em público, em conversar com pessoas diferentes, porque eu tenho vergonha. A gente percebe um pouquinho. E aí, Natália, esse projeto Literatura e Direitos Humanos para Ler, Ver e Contar, como que ele funciona? Assim, ele é aberto para o público, para quem quiser chegar e ficar com vocês? Como que é? Hoje a gente está somente com as bibliotecas, mas eu acredito que sim, quem quiser ir, conhecer, frequentar, eu acredito que pode sim ir. E o ler, ver e contar é para a gente poder ler mesmo, para a gente se juntar e contar, partilhar. E o ver aquilo que está ao nosso redor, sabe? Ah, bacana. E também tem as compartilhações nas redes sociais. Quando a gente lê um livro, a gente posta, publica. Então, quem quiser, tá tudo lá na rede social. E cada biblioteca tem o seu @, né, no Instagram. Sim, onde vocês podem encontrar, inclusive, as obras literárias que a gente lê, que os jovens lêem. Tem a hashtag para ler, ver e contar. E aí tem todas as publicações lá. Ai, bacana. Eu queria saber de você, assim, que dica que você dá para os não leitores que estão nesse mundo, assim, querendo saber mais um pouquinho sobre a literatura? Qual a dica que você dá? Porque até então a literatura nunca chega de fácil pra gente, né? Mas aí, o que a gente deixa para os outros? Eu acredito que você procurar uma biblioteca próxima de você, né? Começar com livros finos e de gênero que você se identifica. Por exemplo, eu gosto sempre de histórias de romance. Então comece por um livro de romance mais fininho, que você consiga ler ele inteiro, sabe? E leitura é um hábito. Então, se você começar a ler e insistir naquela leitura, você vai criar o hábito da leitura. E aí a gente tem uma professora, né, que é a Celeste, ela sempre dá a dica de a gente sempre ler 15 páginas por dia. Sim, e aí ela sempre dá essa dica de divisão de páginas. E tem 30 dias para ler um livro, então vamos separar esses 30 livros pelo tanto de páginas que tem no livro. E isso ajuda muito, viu? Ai, bacana. Muito obrigada pelo bate-papo. Muito bom saber um pouquinho sobre esse projeto lindo que acontece aqui em São Paulo. Eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigada.
a sua rádio da nossa quebrada. Acesse o nosso site radiomixtura.net.br ou baixe nosso app no Google Store ou na Apple Store. radiomixtura.net.br, a rádio da nossa quebrada. radiomixtura.net.br, a sua rádio da nossa quebrada. Dando continuidade à nossa conversa, hoje eu vim aqui também, vou citar um poema para vocês da Conceição Evaristo, que foi um livro, né, Olhos d'Água, que mexeu muito comigo, e a partir dessa leitura eu vou contar um pouquinho sobre as minhas experiências enquanto leitor e jovem também participante desse projeto lindo. Vozes mulheres. A voz da minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou o lamento de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediências aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos. Pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexo com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade. Bom, esse é um conto, né, do livro da Conceição Evaristo, que mexeu muito comigo, até porque a Conceição Evaristo é uma grande escritora e traz em sua obra literária a sensibilidade, né, de uma mulher que vive na favela. Então, a partir dessas vivências, eu me encontrei muito na literatura. Mas, claro, antes de me encontrar na literatura, antes de chegar até aqui, eu era uma jovem que não tinha muito acesso, né, a bibliotecas, a livros. Eu fui entrar como mediadora de leitura aos meus 15 anos de idade. E aí, entrando também, né, na biblioteca, hoje eu faço parte da biblioteca Casa das Histórias, que fica na região de Parelheiros, como eu disse no começo. E aí, para mim, foi muito difícil, assim, né, até então, porque a literatura não era fácil para mim. E quando me falaram que eu ia ser mediadora de leitura da biblioteca, eu fiquei muito nervosa. Porque eu não tinha esse hábito, né? Então, como que eu ia ser mediadora de leitura para os outros, sendo que isso não começou comigo primeiro, não chegou até a mim, assim. E aí, hoje, com 20 anos de idade, eu posso dizer que a literatura, ela faz parte da minha vida por completo, e onde também teve essa transformação, né? Tanto na questão de fala, tanto na questão de se reconhecer enquanto mulher preta e que mora também numa comunidade lá na região de Parelheiros. E aí, para mim, é muito lindo levar a literatura para as crianças, porque assim como a literatura me pegou, eu também estou levando essa questão para elas. E lá na minha comunidade, a gente tem espaços, né, onde a gente pode levar a mediação de leitura para elas, e tem sido muito confortante para mim, porque assim as crianças também se reconhecem, né? Vê as suas dificuldades, sabe nomear suas emoções, sabe nomear também onde elas querem chegar e quais são os seus sonhos. E aí, em 2020, eu entro para o grupo de literatura e direitos humanos, a Nath, né, que ela falou um pouquinho sobre esse projeto, ela já faz parte desde 2018, então eu entrei em 2020. Para mim foi uma loucura, assim, ver outros jovens nesse mundo literário, que foi muito louco, porque eu fiquei com vergonha no começo, eu gaguejava bastante, não sabia falar sobre a obra literária que eu estava lendo, mas hoje eu posso dizer que eu tenho propriedade para falar sobre essas obras, assim, de grandes escritores como Lázaro Ramos, Conceição Evaristo, Maria Carolina de Jesus, o Leminski também, e aí para mim é muito lindo compartilhar essa vida com os outros jovens, assim, né? Meu Deus, falei tanto que agora eu fiquei perdida. Calma. O que eu posso falar agora? Tá, joia. E aí, Nath, contando um pouquinho sobre a minha história, assim, você vê algum jovem, né, do Literatura e Direitos Humanos, que também chegou desse jeito, um pouco acanhado? Como que é para você ver que esse jovem chegou do mesmo jeito que você chegou? Eu acredito, assim, que todo jovem, quando é o seu primeiro dia no encontro, ele já chega mais tímido, sabe? E para conhecer mesmo o grupo, e aí eu acredito que é
algumas etapas que você vai passando, sabe? A primeira é a da vergonha, e aí você vai se soltando aos poucos, até você chegar a ter propriedade para falar daquele livro, assim, sabe? Então, mas eu acho que para falar dos outros, assim, quando chega no projeto e já tem um grupo feito, ele já chega mais tímido. E aí também, trazendo um pouquinho sobre a nossa experiência no projeto, a gente também teve um encontro, né, com a Conceição Evaristo, que foi lindo, lindo mesmo. Porque para além de a gente estar lendo a obra dela, conhecê-la pessoalmente, fortaleceu mais, né, esse nosso projeto, esse nosso encontro. Como que foi para você também, assim? Para mim foi lindo, maravilhoso. O encontro com a Conceição foi o de escrevivências, né, do projeto dela, que foi maravilhoso, né? E aí ela deu dicas pra gente de como escrever, de como ter a escrita no seu cotidiano, e foi um encontro excelente, ela é maravilhosa. E aí, para além da Conceição Evaristo, teve encontro também de outros autores? Sim, como eu citei o livro do Peso do Pássaro Morto, a gente teve um encontro com a Aline Bey, que foi uma roda de conversa também, onde ela contava como ela escreveu o livro, como ela se dedicou para o livro, então foi maravilhoso também. Eu estava no encontro, mas ainda não fazia parte do projeto. E eu também nem tinha lido ainda o livro do Peso do Pássaro Morto. Vim ler agora, no começo do ano, porque foi um livro já lido pelos jovens. Então não ia falar, vamos ler de novo, porque eu tinha acabado de chegar, não. Eu ia ler super. E aí eu li também, foi maravilhoso. Chorei horrores, porque é um livro muito pesado, que toca muito, né, nas nossas emoções. E aí... A gente também teve mais outros 2 encontros, que foi com a Ana Maria Gonçalves e o CUT na casa do consulado da Alemanha, que foi maravilhoso também. Inclusive, eu tenho uma foto com a Ana Maria Gonçalves. E como que foi esse encontro, assim? Ele é pensado, o autor convida vocês escrevem para que possa visitar o espaço deles, conhecer? Eu acho que a gente faz o convite para os escritores estar com a gente, né? E eu acho que entra também ainda mais como um incentivo à leitura, sabe? Porque é diferente você ler o livro e depois você se encontrar e você poder tirar dúvidas com o escritor, sabe? Assim, as dúvidas que você tem do livro e poder tirar diretamente com o autor ou a autora é maravilhoso. E aí também, né, no comecinho você disse sobre a questão de quando vocês começaram com o LDH, Literatura de Direitos Humanos, teve essa carta de indicação de livros pelos próprios autores, outras pessoas também. E como que é ter lido essas obras indicadas por grandes pessoas, assim, grandes referências no mundo literário? Eu não sei como explicar, mas quando a gente teve o acesso à carta, sabe? As cartas e as explicações do porquê eles estavam indicando aqueles livros, já é uma sensação de que você quer ler todos de uma vez, sabe? Tipo, eu quero saber por que ele indicou esse livro, o que ele tem de tão maravilhoso que ele fez essa indicação. Então, quando chega o livro escolhido e fala, esse livro foi indicação de tal autor, aí a gente vai entender o porquê da indicação, sabe? E é sensacional. Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo e vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e vídeo e tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável, através do conhecimento ancestrais, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mixtapes, vinhetas, playlists e podcasts. Nosso conteúdo é diverso e a programação é ampla e aborda temática nas áreas dos povos indígenas,
mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop, fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. Estamos localizados na Rua Batista Crespo 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da Agência Solano Trindade. Super fácil chegar, 5 minutos do Terminal Campo Limpo. Chega mais! Além da indicação, é lindo ver quando eles próprios vão pro encontro, né? Saber como que anda a leitura na qual eles indicaram, porque se mexeram com eles, é claro que eles querem que mexa com a gente também de alguma forma, assim. E aí eu acho muito lindo, porque a gente também tem no nosso projeto a Bel Santos Maier, que é uma pessoa maravilhosa, que também indicou vários livros, né, pra gente, e também tá com a gente em todo encontro mensal, para falar também sobre a questão do livro, que ela também traz essa questão, tipo, ai, mexeu comigo horrores, eu também queria que vocês sentissem essa mesma sensação, assim, e é muito engraçado, porque ela já conhece o livro que ela indicou, então chega pra gente de uma forma muito engraçada quando ela também participa, mas é maravilhoso, assim. E aí, trazendo um pouquinho também sobre a questão da infância, que eu lembrei agora, que é muito lindo contar para as pessoas, que é muito bom quando hoje você está aqui e você lembra de um livro da infância que, né, que te tocou de alguma forma. Hoje eu tô aqui como mulher negra e aceitei meu cabelo crespo através do Meu Crespo é de Rainha, que é um livro lindo e maravilhoso, que hoje eu faço mediação de leitura lá na minha região e hoje eu posso falar para as pessoas, para as crianças negras aceitarem o seu black, assim como também eu tive esse processo que foi um pouco dolorido, porque a gente sabe que não é fácil, mas foi lindo porque foi uma literatura que me ajudou a estar aqui e aceitar quem eu sou hoje. E aí, falando e trazendo um pouco para você, teve algum livro que te fez chegar até aqui, te fez aceitar quem você é? Eu acredito que seja muito o Meu Crespo é de Rainha, né? Pela questão de alisamentos mesmo, né? De não se aceitar do jeito que você é. E o livro, ele é infantil, mas ele traz de uma forma tão grande, sabe? É um impacto tão grande na hora que você tá lendo, tá tendo contato com a leitura, e aí ele te traz várias reflexões. Né? E aí você fica, por que eu não posso me aceitar do jeito que eu sou? Da forma que eu vim ao mundo, sabe? Então, ele é incrível. E quando tem mediações de leitura na biblioteca com crianças, é um livro que eu sempre leio para as crianças. E é sempre bate-papo de conversa dentro da biblioteca. Ai, deve ser uma delícia, né? Conversar com outras crianças. Assim, eu acho maravilhoso. Mas cada pessoa tem sua experiência diferente. Eu amo. Mas só pela fala dá pra sentir um pouquinho esse gostinho de como que é. E aí... Pode. E aí, Nath, também eu sei, né? Porque eu sou sua amiga... que você é mãe, né? Sim. E aí, como que é pra você levar, né, a literatura pra sua filha? Como que você tem esse contato com ela através do livro? Então, é sempre os nossos momentos, né? Os momentos que a gente tá sempre juntas é os momentos que estou contando histórias pra ela, sabe? Então, ela tem inúmeros livros, assim, sempre tento ou comprar ou levar ela pra dentro da biblioteca, porque dentro da biblioteca é maravilhoso, né? Então, todo dia de manhã ela vai comigo para a biblioteca, então sempre tem um momento de leitura e agora ela tá aprendendo a ler. Então, eu sempre peço para ela contar as histórias para mim, né? Então, sempre é o momento dela ler um livro para mim. Então, eu tento, de uma certa forma, sempre estar incentivando ela à leitura. Essa fase, quando a criança chega que já tá nesse mundo, né, aprendendo a ler, é maravilhoso. Porque daí, ao invés de a gente contar a história, a gente tá ouvindo a história das próprias crianças, que tem, né, um mundo, assim, maravilhoso, uma imaginação perfeita. Sim. E aí, ela também já tá nos processos de escrita? De escrita ainda não. É mesmo só na leitura. E aí, também falando um pouquinho sobre a escrita, a gente também, né, faz parte, como a Nath disse, dessa questão, né, de encontros para poder escrever mesmo sobre a nossa percepção de algum livro. A professora Celeste recentemente deu o tema de infância.
E aí é muito lindo a Nath contando sobre essa questão com a filha dela, sendo que a gente escreveu, né? Sobre as nossas vivências, sobre a questão da infância, né? Como que a gente olha isso. E aí você tendo uma filha, como foi pra você escrever, assim? Que é uma escrita livre, né? Mas com tema. Na verdade, a minha escrita sobre a infância sou muito ao que eu vivi na minha infância. E aí, fazendo uma relação entre a minha infância e a infância dela, é bem diferente, sabe? As coisas que eu vivi e as coisas que ela está vivendo agora. Mas, de certa forma, ainda se conecta um pouco, sabe? Assim, então, tudo que eu escrevia, eu pensava, mas e se ela vivesse o que eu vivi também, sabe? As brincadeiras que eu vivia, porque na minha época, assim, por exemplo, que não tá tão longe, mas a gente podia muito brincar na rua. E hoje em dia já não tem tanta essa liberdade de você ficar na rua, sabe? A gente tem muito medo de muitas coisas, né? Então, eu sempre me colocava nesse lugar, nossa, mas eu brincava tanto, e hoje em dia ela não tem tanta essa liberdade de brincar, sabe? Nossa, assim, é triste, mas ao mesmo tempo, assim, pra mim, que moro na região de Parelheiros, eu atuo num projeto, né, que é o Centro de Excelência em Primeira Infância, e eu ouvi você falar, causa, né, uma certa angústia, porque lá onde a gente mora, a gente tenta levar que a rua é um lugar pra criança brincar, pra criança acessar. Porque a gente tem muito essa ideia que a rua é um lugar perigoso, que a criança tem que estar no espaço fechado e pronto, é isso. Sim. E lá a gente leva totalmente ao contrário. Então a gente tem as ruas adotadas lá na região de Parelheiros, que a gente está tentando levar para o mundão afora. Que é a gente adotar a rua para que a rua adote as famílias e as crianças. E nessa ação a gente leva muito a questão das brincadeiras de antigamente, que hoje está muito esquecida, né? Eu Sim. acho que você tendo uma filha, você consegue perceber o quanto que mudou, né, atualmente. E eu sempre tento levar para ela as brincadeiras, sabe? Mas aí é sempre eu e ela, ou algum primo que a gente chama para ir brincar, mas não de levar ela até a rua, sabe? De mostrar para ela como é brincar na rua, né? Então, essa rua adotada deveria ir lá para Mauá. Ó, fica aí um convite, quem sabe. Mas também não tem segredo não, gente. É só a gente fazer essa ação mesmo, mobilizar as pessoas que acreditam, né, nessa causa de que a rua precisa ser um espaço livre para todo mundo. E a gente adotar ela como nossa, de brincadeiras. Se o vizinho achar ruim, a gente tá fechando a rua mesmo pra gente poder brincar. Até porque na nossa infância era desse jeito, não era nada proibido, Sim, né? isso é Era verdade. bem diferente. E eu vim aqui também agradecer a Múltiplas Linguagens por oferecer esse espaço maravilhoso de estar aqui contando um pouquinho sobre a minha história e também como a literatura chegou até a mim. Até porque, né, nada que acontece com a gente tem que deixar só pra gente, porque foi um momento de revolução, né? Porque eu mudei bastante, quero também que vocês, não leitores, que estão nesse mundo, que vocês também possam mudar de alguma forma, assim como eu mudei e me transformei através da literatura. E também esse momento aberto, né, para você agradecer, né, sobre o espaço, onde também a gente pode te encontrar nas redes sociais, como que a gente pode encontrar a Rede Litera Sampa. Muito obrigado por estar aqui, né? A rede social é @literasampa para encontrar os projetos que o Litera Sampa faz. A minha rede social é @_Nath Milagre. E eu queria deixar aqui para as pessoas não leitoras insistir na leitura, sabe? Tirar um tempinho para ler, né? Porque a leitura transforma vidas. Exatamente. E aí, para me encontrar nas redes sociais também é Sara Regina, Sara Regi com 2 I e Regina com 2 A no final. E aí é só seguir lá que tem novidades. Obrigada.